que são os estigmas? São ferimentos que aparecem na mão de pessoas muito santas, é isso? No corpo, né? Não, dizer que é na mão de pessoas muito santas, eu não posso te afirmar isso, mas acontecem fenômenos que a ciência pode explicar por meio, inclusive, da psiquiatria, da neurologia. E existem casos que você não consegue explicar. Então, quando a igreja fala, de fato, esta pessoa recebia estigmas, é porque ele está recebendo a participação nas chagas de Jesus. Então, o que ele tem na mão não é uma ferida, é a chaga de Cristo que foi colocada na mão dele. Mas, então, colocada no sentido místico. A mesma chaga que o Cristo levou nas mãos, essa pessoa teve também como intimidade. É tão grande com o Cristo que ele recebe o estigma. Aparece ali, seja na mão. Santa Rita de Cássia, na Itália, ela rezava diante da cruz do Senhor e pedia a graça de participar do seu sofrimento. Da dor, né? Da dor. E então, um dia ela tem uma experiência mística, né? Que um espinho da coroa entra na testa dela. Santa Rita? Santa Rita de Cássia. Eu vou pra lá agora, então, passar por lá. Você vai ver o corpo dela é incorrupto. O corpo dela também tá, né? É incorrupto, sim. Você vai perceber que eles não passaram cera. Ela não precisava de cera, só que teve um incêndio no convento, queimou todo o convento e queimou o caixão de Santa Rita, mas não consumiu o corpo dela. Apenas queimou a pele, então a pele dela é queimada. Mas o corpo não foi consumido pelo fogo. Queimou todo o convento, mas não queimou o corpo de Santa Rita. Ficou intacto. Como que foi o lance do espinho? E ela recebe esse estigma do espinho na testa. E esse estigma nunca mais se curou. E o que aconteceu? Apodreceu. E exalava cheiro de carne podre no convento. E ela teve que ser isolada do convento por conta do mau cheiro. Então ela ficava com um curativo, mas aquilo fedia carne podre. Ela passou a vida inteira fedendo carne podre e isolada do convento porque ela contaminava o convento com o mau cheiro. Meu Deus! E o dia que ela morreu, aquela ferida exalou cheiro de rosas que impregnou no convento. Você chega no convento, tem cheiro de rosa às paredes. Exalou do corpo de Rita o cheiro de rosas. Por isso ela é a santa das rosas. As imagens dela é cheia de rosas. Tem sempre a coroa de espinhos e uma rosa, né? Verdade, eu me lembro que eu ouvi alguma coisa de alguma santa que tinha pedido para receber um pouco do sofrimento de Cristo. E ela recebeu um espinho na testa. E por que eles recebem o sofrimento? É porque o sofrimento leva à glória? Os místicos sempre mortificam a matéria para elevar o espírito. Então, na mística, participar do sofrimento de Cristo é unir-se intimamente a Ele. Que é o caso de Padre Pio, São Francisco de Assis também tinha as chagas. São Francisco teve as chagas. É unir-se à paixão, né? Você se une à paixão de Cristo. Eu acho que é aquela coisa, tipo assim, vou trazer para a vida real. Uma paciente minha que está com câncer e teve que tirar... O cabelo caiu todo e ela rapou. O filho dela rapou também. Como participa da dor. Você não está sozinha, né? Você não está sozinha. Essa ideia. É o que Rita falava para Nosso Senhor, né? Eu quero estar ao seu lado. Participar da sua paixão. Participando da sua paixão. E o Padre Pio teve vários. Ele teve a mão, que sangrava durante as missas. Inclusive tem as batinas dele com sangue. Ele teve o lado, se eu não me engano. E ele tinha lutas com o demônio, é o que a igreja conta. E a igreja, na época do Padre Pio, ela também duvidava de muita coisa. Ele chegou até a ser investigado pelo Vaticano. Foi investigado. Se eu não me engano, né? Porque fala, esse cara tá fazendo essas coisas na mão dele aí. E não conseguiu provar que não, né? Até porque a igreja, quando ela sai da Idade Média, ela precisa ser muito criteriosa com tudo que é dito milagre. Porque a Idade Média corrompeu demais a cristandade. Então é preciso agora ter um pouco mais de critério para dizer que aquilo é verdade ou não. Então, é obrigação da igreja investigar, sim, e dizer se está certo ou se está errado. Então, desde o século XVI, XVII, século XVIII... as coisas foram sendo mais enrijecidas por conta disso. Para evitar cair nos erros da Idade Média.
Da Idade Média, né? Porque ele morre em 68, então Sim. a gente tá falando assim... Da Era Moderna, né? já é a Era Moderna, né? É o século passado, mas já era moderna. Mas quando ele fica 40 anos, então quando ele é... 2008. Então ele é tirado da sepultura e aí o corpo dele é exposto, então é visto como um milagre. E é muito contemporâneo, né? Muito contemporâneo. O Carlo Acutis é o mais contemporâneo de todos, mas o Padre Pio também, né? Porque a gente tá falando... Por exemplo, lá em Assis tem a sepultura de São Francisco. Mas a gente não o vê, né? Ele porque o corpo de São Francisco, quando ele morre, os franciscanos já tinham criado famílias franciscanas, né? Não existiam só os frades menores, já existiam os conventuais, os capuchinhos. Então ficou aquela disputa. Quem vai ficar com o corpo de São Francisco? E ao mesmo tempo nós temos as invasões muçulmanas, que estavam destruindo e pilhando as igrejas. Então foi preciso sepultar o corpo de Francisco escondido dos frades, escondido de todo mundo, para que ninguém roubasse o corpo. Então, muito tempo depois se descobre onde é que está o corpo de São Francisco e se constrói a basílica em cima do túmulo. Mas o túmulo, ele continua cercado de pedra. É incrível. Ele está ali dentro daquelas pedras, né? E tem a roupa dele lá que eles usavam. Ele é de Clara, né? Clara também. Santa Clara também, né? São Francisco, ele era um jovem bastante rico, né? Era, para a época, o seu pai era um empresário de tecidos finos, né? Importava tecidos, era rico e ele fez uma revolução espiritual na igreja que estava tão corrompida justamente por causa do dinheiro. Eu fui na igreja de São Damião, que é a igreja que ele chega e está abandonada, e que ele tem a visão, né? Que ele ouve a voz de Cristo, né? Restaura a minha igreja. O Santuário de Assis é lindíssimo, né? O Santuário de Assis, eu digo que ele é um sonho. Assis, a cidade toda. Eu não visitei a cidade. A cidade toda é maravilhosa. A cidade antiga, onde está o convento, e a cidade nova também é muito linda, onde fica a Porciúncula, que é o lugar onde ele passou os últimos dias dele. Porque ele sai do convento e vai morrer afastado, né? Numa zona rural, que é a Porciúncula. Que era como se fosse um curral. Ele vivia morre cedo, ali. Né? 40 e poucos anos. Morre muito cedo. Para a época, era uma idade normal de se morrer. 40 e poucos, né? Hoje os 40 são os novos 25. Eu aqui, por exemplo. Eu aqui também, por exemplo. Mas a gente tá falando muito de santo, santidade, às vezes a gente olha para essa santidade muito longe, né, Padre Fábio e Andréa? Mas hoje em dia é possível ser santo? Claro que é. Você convive com vários, eu tenho certeza disso. Porque a santidade não é meramente ter uma estátua esculpida com seu rosto, ser venerado dentro de uma igreja. Embora seja legal também, mas não é só isso. Não. Muito antes disso, existe a santidade a partir da vivência espiritual, do amor, da fé, da esperança, daquilo que nos coloca num patamar de espiritualidade e de amor pelo outro, apesar do outro. Nós temos santos que estão no meio de nós. E talvez o santo nem esteja ligado só à noção de espiritualidade. O santo está ligado à noção de virtude. Isso. Talvez vá ter ateus que são santos. Pessoas que não professam nenhum credo e que têm uma vida virtuosa. E que não vão passar por um processo de canonização, porque esse é um processo institucional. Que é próprio da igreja católica. Que pertence exclusivamente à Igreja Católica. Mas nós convivemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, com pessoas gente muito que pura. têm uma vida extremamente virtuosa. Você sabe que uma coisa... Polêmica de novo, bota a plaquinha de polêmica. Mas uma coisa que me pega muito é que eu saí da igreja por uma não foi esse um motivo, mas uma das coisas que eu não me vi mais como católico, padre, foi pelo fato de eu ser homossexual. Eu sou muito feliz como gay. Eu sempre brinco, né? Eu não sei se eu acredito em reencarnação. Mas se tiver uma próxima vida, quero voltar viado de novo. Porque é maravilhoso, é disruptivo. A sociedade não faz planos para você. Ser hétero eu acho muito chato. Porque a sociedade já faz planos pro hétero. Adorei. A sociedade não faz planos para você. E casamento. E filho. E o outro filho. E não sei o quê. Pro gay, ninguém me pergunta nada. Porque a partir do momento que eu assumi para minha família, ninguém me pergunta nada. Mas mesmo eu estando fora da igreja, eu ainda me sinto um pouco excluído, sabe, assim? Né? Não pela igreja católica, mas... Puta, cara, se eu quisesse ser católico de novo, eu vou ter que viver em castidade, mas eu não quero. Mas eu também não posso estar lá dentro. E eu sei, falando em nome de todas as bichinhas, mas em nome de muita gente que continua na igreja católica. É uma pergunta que pode ser polêmica, enfim.
Mas se o cara é gay ou lésbica e quer ser católico, ele vai ter que viver em castidade. Não tem outra solução. Segundo o critério canônico, catequético da igreja, sim. Tá. Sair da igreja, não sou mais católico. Segundo a vida prática, não. Eu amei isso, os 2 pontos. No mesmo ambiente. É porque ele fala a partir de uma ótica de sacerdote, e é isso mesmo. Sim. Ontem nós falávamos com o sacerdote da igreja ortodoxa e ele falava isso, arcebispo. Sobre, do arcebispo, sobre poder ou não comungar. Ele falava, depende da sua consciência sobre o cânon. Então, é porque existem 2 vidas, né? A vida da lei, que é vivida sob a lei, e a vida que é vivida sobre a prática. Se eu for excluir os homossexuais da Igreja Católica, eu for dizer que para que estejam nas fileiras da Igreja Católica tem que viver castidade, eu vou excluir um grande percentual da igreja. Ou seja, tirar as bichas da igreja, não vai ter mais ninguém na igreja. Né? Vai ter poucas então pessoas. vamos ser realistas e bem práticos, que eu acho que nós estamos falando a partir de uma perspectiva realista e prática. Claro que você tem que estar na igreja, porque fé é caminho espiritual. Eu acredito que fé ou religião é assim. Nós temos 20 estradas de Santo André para o Rio de Janeiro. Eu posso escolher 20 caminhos para ir. Mas eu escolhi esse, porque esse faz mais sentido para mim, tem mais árvores, tem menos carros, tem pista dupla, pronto. É um caminho que eu escolhi. Para mim, religião é a caminhada espiritual que você escolhe para chegar lá. Partindo dessa perspectiva, se a caminhada católica faz sentido para você, por que você não pode estar lá? Por que você tem que estar lá a partir de uma regra que diz que você tem que viver santidade? E uma regra que funciona muito no papel, mas que na prática não funciona. É uma hipocrisia. É verdade. Então você vai andar debaixo de uma hipocrisia e você vai ser singular por conta da obediência. Então, assim, talvez... Só uma curiosidade, Daniel. Quando você era membro de pastoral na Igreja Católica, você era o único gay das pastorais? Então, imagina, depois quando a gente foi descobrindo do grupo de jovens, imagina, a maioria, acho que 90% do grupo de jovens eram homossexuais. Ok. Agora, minha segunda pergunta. Se todos saíssem, a igreja teria um respaldo de outras pessoas para fazer o que os gays faziam? Vou falar uma coisa assim, não é modéstia à parte, mas eu me lembro que quando eu participava do grupo com esses meus amigos, a gente causava na igreja, mas o causar era a paixão de Cristo que teve nessa comunidade. Eu tenho eu tenho DVD gravado disso. Não é, a gente botava cada iluminação. Eu me lembro que uma vez a gente fez a transfiguração de Cristo e quem foi Jesus? Eu. Fui eu, meu amigo Caio, foi Elias e um outro, não lembro quem que era, foi o outro profeta que apareceu. Moisés. A gente botou uma iluminação que saía de baixo, assim. Padre, ficou linda aquela cena, mas a coisa mais linda. E a galera na rua, as tiazinhas do apostolado, tudo. Eu falo assim, gente, a gente fez muita coisa muito legal. Porque eu sempre fui do teatro, eu sempre fui da comunicação. Então eu me colocava sobre isso. Eu fiz uma peça uma vez, chamava Lembranças da Chuva, que falava sobre alcoolismo, que saía um pouco do viés religioso, mas falava de um viés mais social, porque meu pai foi alcoólatra. Meu pai parou de beber hoje em dia, que ele considera que um alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra, mas ele faz 10 anos que não bebe. Mas eu falava de um viés social, de alcoolismo, mas trazia para a igreja, né? No momento que o pai estava bebendo, na história, a filha tinha câncer, ele recorria a Deus e voltava a uma fé, e aí a família ficava feliz. Então, e aí isso causou na comunidade também, a galera chorava e eu sentia que tinha mudança social através disso. Quando eu escrevi uma peça falando de homossexualidade dentro da igreja e apresentei para o padre adorou o texto, mas falou, aqui não dá. E que eram 2 jovens que se apaixonavam dentro do grupo de jovens, queriam continuar, mas chamava Bálsamo a peça. Eu tenho até hoje esse roteiro escrito. Mas não podiam continuar através daquilo, né? E aí o padre falou, não, é muito bonito, Daniel, mas não dá para continuar. Então eu sinto isso, padre e Andréia, que a gente, às vezes, quer forçar uma situação que não dá. Então, assim, não dá para você continuar, oi, padre, eu tô aqui com meu namorado, dá pro senhor abençoar? Não dá. Eu tô aqui com o meu... Se bem que hoje em dia tem algumas coisas que eu já vi que parece que tá mudando. Assim, por exemplo, eu tenho 2 amigas que elas têm filho, fizeram a inseminação artificial, as 2 são mulheres, e elas conseguiram batizar na igreja. Não, o batismo não pode ser negado a nenhuma criança.
O fato dos pais serem homossexuais não impedem o jura? batismo. Não, de forma Eu alguma. pensei que isso foi um caso... Não, não, não. Não se nega o batismo de jeito nenhum. Então quer dizer que se tiver pais homossexuais, sendo homem com homem, mulher com mulher, e adotarem um filho ou fizerem um filho, sei lá, por inseminação artificial, quiser batizar na igreja católica, eles... Claro, claro, Não sabia disso. claro. O batismo não se nega. Não sabia disso, tá vendo? Tá vendo? Não sabia disso. Mas eu não saí da igreja, às vezes meu seguidor, eu tenho uma manada de seguidor que quer que eu volte para a igreja. Mas eu não saí da igreja por causa disso, são outras questões também, e também não tenho raiva da igreja católica, imagina, maravilhosa, vou fazer um tour católico agora. Pelo contrário, você é mais católico que nós dois juntos. O pessoal fala isso, você é muito influenciador, que você é mais católico. É verdade. Mas é o que eu falo, né? Eu saí da fé... Ele tem mais piedade do que eu. Muito! E ele é Como é tão que é? sério que Como é que é? ele é sério a ponto de respeitar tanto a questão da castidade e não se sentir digno de estar lá. Justamente. Porque a grande maioria está lá sendo gay, não respeitando a castidade e permanece. E grande parte... Você foi tão honesto que você não sentiu a vontade para permanecer. Isso, exato. Você é um cara que vale a pena ter por perto. Então, mas aí a pergunta, padre, sem eu estar na igreja, continuando sendo gay, tenho direito ao céu? Ó. Não dentro da igreja católica, fora. Todos têm direito ao céu. Todos têm direito ao céu. Todos. Sem exceção. Sabe por que eu pergunto isso? Parece muito engraçadinho. Se o céu bonitinho. fosse uma construção humana, você não teria. Mas graças a Deus, o céu é o limite de Deus. Bonito isso. Então limite todos de têm Deus. direito. Literalmente, né? Graças a Deus, O céu é de Deus. Deus.